Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio do nosso canal Ciência Free e hoje nós temos uma aula muito interessante que compõe o complexo B, que nós iremos falar sobre vitamina B12. Para isso, nós temos como objetivo principal dessa aula, que é estudar as vitaminas do complexo B, sendo essa a B12, entender o metabolismo, ação e necessidades de cada vitamina e aprender o papel de vitamina B12 no metabolismo de um carbono. Essa aula é bem importante para que a gente possa entender os mecanismos de elevação de homocisteína, que é um marcador inflamatório. Então aproveite e vamos lá. A vitamina B12 é a vitamina cobalamina. Essa vitamina, ela tem várias peculiaridades e nós vamos entender isso através dessa exposição de hoje no nosso canal Ciência Free. Então, conhecida como cobalamina, possui um átomo de cobalto na estrutura. Ela foi isolada a primeira vez em 48. Micronutrientes essencial, que é sintetizada apenas por micro-organismos. Aí eu coloquei aqui as algas, né? A cobalamina é a forma mais estável na elaboração dos suplementos alimentares. Ela é termoestável. Envolvida na reparação e na síntese de mielina, no metabolismo de ácidos nucleicos e com transferência de grupo metil, pois é um cofator para duas enzimas, nós vamos ver. Participa também e é essencial para a formação e a regeneração de eritrócitos e também participa do metabolismo energético. As vitaminas, elas estão em todas as partes, né? Mas eu preciso, para essa vitamina ser absorvida, eu preciso de uma estrutura, de uma substância, que é o fator intrínseco. O fator intrínseco, ele é produzido lá na célula parietal e é secretado justamente quando eu tenho HCl também secretado para a digestão de proteínas. Veja que nós já falamos sobre todas essas células na aula anterior e hoje a gente foca justamente sobre o fator intrínseco. Eu preciso desse fator intrínseco justamente para poder fazer o quê? A absorção da vitamina B12. Se eu não tenho um fator intrínseco, eu vou comprometer essa absorção. Funções. Participa como cofator para duas enzimas, a metilmalonil-CoA redutase e a metionina sintase. A primeira a participar no metabolismo dos aminoácidos do colesterol, da timina e dos ácidos graxos. A segunda participa na remetilação da homocisteína e a metionina, que é a etapa conjunta com B9, necessária para o funcionamento normal de todas as células, especialmente do TGI e da medula óssea, tecido nervoso e para o crescimento. Redução de RNA e DNA, que agem na promoção do crescimento e na maturação dos eritrócitos, necessária para a produção de acetilcolina e também de todos os outros neurotransmissores. Então, quando nós falamos da digestão e absorção de B12, a gente fala justamente de alimentos de origem animal. Então, trazendo para essa realidade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos consumir esse alimento. A partir do consumo desse alimento, nós temos B12 na cavidade oral, e aí eu vou trazer aqui uma visão maior para que a gente possa relembrar. Eu tenho as células parietais e tenho as células principais. As células principais, elas liberam pepsinogênio e as células parietais liberam HCl, né? Esse HCl vai agir sobre o pepsinogênio, formando pepsina. Mas eu também tenho, pelas células parietais, o fator intrínseco. E aí, a pepsina mais HCl, né? Eu já tenho aí a digestão disso tudo. Tenho aqui o fator intrínseco, uma proteína, uma estrutura química, tá? Que é secretada das glândulas salivares, que se chama aptocorrina. Então, nós temos a aptocorrina, que vai ligar o B12, que já foi dissociado do bolo alimentar. Na hora que eu tenho ação ácida lá no estômago, né, o HCl ativa o pepsinogênio em pepsina, eu formo, né, aquele bolo alimentar, libero o B12, B12 se liga à aptocorrina, que é produzida lá na glândula salivar e é liberada. A aptocorrina protege contra essa ação ácida, né?
E ali a aptocorrina vai fazer o quê? Vai conduzir B12 até a parte superior do intestino delgado. Conduziu, né? Nós vamos ter também o fator intrínseco chegando lá no intestino. Quando isso chega ao intestino, né? A aptocorrina, aqui ela vai deixar a luz do intestino, né? Ela deixa a vitamina B12, e quem liga a vitamina B12 é o fator intrínseco. A literatura coloca uma dúvida, eu estava lendo no livro de bioquímica, lendo no livro da Cosolino, né? E aí você vê que tem a literatura que coloca a entrada do fator intrínseco no enterócito e tem uma literatura que coloca o seguinte, que o fator intrínseco mais vitamina B12 chega até o receptor e aqui só passa a vitamina B12, né? Mas nós vamos trazer a vitamina B12 com o fator intrínseco para dentro do enterócito. E aí, dentro do enterócito, nós temos aqui o desligamento, né, dessa molécula de B12 que vai atuar no metabolismo de um carbono que a gente vai ver. Absorção, transporte e excreção. A vitamina é transportada pela transcobalamina 2, né, uma beta-globulina que faz o transporte da vitamina pelo sangue até os tecidos, rapidamente depurada no plasma pelos tecidos, principalmente pelo fígado do sistema porta. O complexo vitamina B12 transcobalamina 2 interage com os receptores vasculares e pode converter-se em duas coenzimas, uma citosólica e outra mitocondrial. A vitamina é armazenada após degradação por protease e a transformação em suas coenzimas 5-adenosilcobalamina e metilcobalamina. Essa é a forma de armazenamento, tá? E aí você tem o consumo do alimento, você tem um ambiente ácido, onde eu tenho a liberação, né, da aptocorrina, que vai ligar a cobalamina a proteger do perfil ácido do estômago, chega nas vilosidades intestinais, nós temos aí a absorção, né, de cobalamina, e essa cobalamina vai entrar na circulação e vai ser armazenada nos tecidos, vai para o fígado e vai ser armazenada nos tecidos para o metabolismo celular. Aqui a gente fala nesse artigo, a gente que eu digo, né, falando do artigo, é um estudo que nós temos sobre os inibidores de bomba. Eles utilizaram, né, com esse estudo, 25 mil pacientes que utilizavam inibidores da bomba de hidrogênio, são os prazóis, e eles viram, a conclusão desse trabalho foi que os pacientes eles apresentaram deficiência de B12, principalmente porque quando eu faço uma inibição através do inibidor da bomba de prótons, né, utilizando lá o prazol, eu faço uma diminuição da secreção e da atividade do fator intrínseco. Se eu tenho menos fator intrínseco, eu vou ter menos entrada de B12 lá no enterócito, dificultando assim a manutenção de um nível plasmático, né, de um nível celular de B12. Isso leva a uma deficiência e uma série de fatores complicantes que a gente vai falar. Então, hoje temos uma prescrição indiscriminada, bem como a automedicação do prazol, que interfere no metabolismo da digestão proteica, né? O inibidor da produção de HCl gera inibição da síntese de secretina. Isso faz com que o pâncreas libere menos enzimas digestivas de pH alcalino, gerando a presença de proteínas mais íntegras no lume do intestino. Isso favorece o metabolismo de descarboxilação de aminoácidos. As bactérias que fazem descarboxilação de aminoácidos são bactérias que contêm LPS, são bactérias gram-negativas em sua membrana. Esse componente é capaz de alterar a permeabilidade intestinal, gerando uma condição denominada de endotoxemia metabólica. A endotoxemia metabólica mediada por LPS estimula a expressão de TOL4, a gente viu, os receptores do tipo TOL, e nas células de Kupffer, né, que são os macrófagos lá no intestino. T4 ativado pelo LPS gera uma cascata de ativação, que é o inflamassoma, e, consequentemente, gera resistência periférica à insulina. O uso crônico desses fármacos, eles comprometem ali o metabolismo de B12. E aqui a gente tem o início de uma longa história. Esse ciclo, ele acontece continuamente dentro da célula. Dentro da célula sempre vai estar acontecendo. Agora, nós estamos fazendo isso. Se nós tivermos deficiência de vitaminas do complexo B,
nós vamos ter alguns comprometimentos em relação a esse processo, tá? Na via inicial, a seguinte situação. Nós temos aqui uma serina, que é um dos principais aminoácidos fonte de grupamentos metil, formando aqui uma glicina. Então, inicialmente, para que a gente possa ficar ciente, nós temos essa conversão de serina, tá, em glicina, que vai acontecer paralelamente à reação de tetrahidrofolato, que vai formar o 5,10-metileno tetrahidrofolato. Para que essa reação ela possa acontecer, eu preciso, nessa ação, de duas enzimas. Eu preciso da serina hidroximetiltransferase e preciso da glicina descarboxilase. Essas enzimas, elas vão atuar fazendo justamente o quê? Convertendo a serina em glicina. Para essa situação acontecer, eu preciso de B6. Na hora que eu faço essa conversão de serina e glicina, o que é que eu faço aqui no tetrahidrofolato? Eu acrescento um grupamento metil. Então, esse ciclo ele está acontecendo constantemente. Então, eu tenho tetrahidrofolato, preciso da serina, que é um doador de grupamento metil, preciso dessas enzimas. Essas enzimas, para funcionar, ela precisa de B6, de piridoxina. Entra no ciclo o tetrahidrofolato e a serina. A serina doa um grupamento metil para o tetrahidrofolato e aí eu formo o 5,10-metileno tetrahidrofolato. E aqui eu preciso converter o 5,10-metileno tetrahidrofolato em metil tetrahidrofolato ou 5-metil tetrahidrofolato. Essa forma aqui, ela é importantíssima para uma outra via, que a gente vai já mostrar. Para isso, nós precisamos do metil tetrahidrofolato redutase. É uma enzima que vai retirar, né, o grupamento metil, e aqui eu vou formar o 5-metil tetrahidrofolato. O 5-metil tetrahidrofolato, eu vou ter uma outra via acontecendo concomitante. Essa outra via é justamente o metabolismo da metionina, certo? No metabolismo da metionina, que vem através do consumo de proteínas, a metionina, que é um aminoácido, se eu não conseguir formar esse substrato, o que é que vai acontecer? Eu começo a acumular homocisteína. O 5-metil tetrahidrofolato, ele é, na verdade, o quê? B9. É a vitamina B9, certo? Quando eu tenho alterações na enzima que converte o 5,10-metileno tetrahidrofolato em 5-metil tetrahidrofolato, eu vou ter aqui, né, uma alteração que nós chamamos de polimorfismo. Eu não consigo converter. Se eu não consigo converter, essa via ou esse ciclo, ele não acontece. Aí eu começo a acumular homocisteína. É um marcador que nós devemos sempre avaliar, ok? Mas, a partir do momento que eu tenho a ação da enzima metil tetrahidrofolato redutase, fazendo a conversão da 5,10-metileno tetrahidrofolato para 5-metil tetrahidrofolato, eu tenho aqui, né, uma via no qual esse ciclo ele vai continuar. E nessa via, para ativação da metionina sintetase, que é a enzima que vai converter novamente, tá, o metil tetrahidrofolato em tetrahidrofolato, eu preciso de B12. Então, veja só, se eu tiver um polimorfismo na enzima
metiltetrahidrofolato redutase, que converte o 5,10 em 5-metiltetrahidrofolato, se eu tiver um polimorfismo aqui, eu não faço essa conversão. Eu já tenho um fator complicante para o aumento de homocisteína. Se eu tenho deficiência de B12, as pessoas que fazem utilização de inibidores da bomba, certo? Eu não vou conseguir ativar a metionina sintetase para justamente retirar esse grupamento metil e formar o tetrahidrofolato novamente. É cíclico. Eu mantenho essa roda girando sempre. E aí, quando eu faço essa retirada, o grupamento metil do 5-metil tetrahidrofolato, formando o tetrahidrofolato, faço aqui uma ação da B12 sobre a homocisteína, formando aqui metionina. Veja que isso acontece concomitante. Eu preciso do grupamento metil com atividade da enzima metionina sintetase, na presença de B12, que vai girar o ciclo da homocisteína, convertendo essa homocisteína em metionina. E uma outra via também, quando nós temos deficiência de B12, e aí eu formo esse ácido metilmalônico, né? O ácido metilmalônico elevado e o ácido propiônico vão aumentar a acidose metabólica. Quando eu tenho deficiência de B12, eu posso gerar uma acidose metabólica. Em quais situações eu tenho deficiência de B12? Sintomas: anemia perniciosa, síndromes de má absorção, doença de Crohn, doença celíaca, gastrectomia, insuficiência pancreática, gastrite atrófica, que eu preciso liberar o fator intrínseco, né? Cirurgia bariátrica, SIBO, que é o supercrescimento bacteriano intestinal, ressecção ileal, alterações neurológicas, perda de memória, déficit de concentração e aprendizagem, depressão, paranoia, alucinações, anorexia são alguns sintomas da deficiência de B12. Análise de sintomas de desequilíbrios nutricionais. Aí você tem apatia, cefaleia, palpitação, fadiga, confusão, constipação, hipocloridria, bursites, tendinites e ciática, dor ciática, asma e hipotensão postural. Podem ser apresentados aí como um quadro de deficiência de B12, tá? Componentes da dieta que podem regular a metilação de DNA, que a gente vai falar disso mais na frente. É só colocando por parte essa situação. Vitaminas como B6, folato, vitamina B12 e riboflavina, eles interferem nesse processo de metilação do DNA. Minerais como zinco e magnésio, fitoquímicos, ginesteína, polifenóis, isotiocianatos, metionina e colina, né? Eles são aí componentes que precisam estar na dieta justamente para fazer essa metilação do DNA que a gente vai falar mais na frente. Causas da deficiência, né? Por que essas deficiências elas acontecem? Ingestão inadequada, alcoolismo, vegetarianismo e veganos, né? Que precisarão de suplementação. Doenças desabsortivas, como malabsorção, doença hepática, pancreatite, deficiência enzimática, síndrome do intestino curto, destruição autoimune das células parietais gástricas. Eu não vou ter o fator intrínseco, envelhecimento e cirurgia bariátrica, como a gente já viu anteriormente. Interações alimentares, né? O que é que compromete a biodisponibilidade de B12? Álcool, cafeína, açúcar refinado, deficiência de cálcio, piridoxina e cigarro. Então, esses fatores aí, eles comprometem, né, a ação de B12 ou a biodisponibilidade de B12. As interações medicamentosas, clorafenicol e fenobarbital, aumentam as necessidades de vitamina B12. E a metformina, que é utilizada por pacientes diabéticos, né, diminui a absorção de vitamina B12. Tudo bem? Fontes de B12 para veganos, né? Você tem brócolis, aspargos, rebentos de feijão, que é um tipo de feijão, folha de chá verde, folha de chá vermelho, folha de chá preto e tempê, né? Que é um tempero aí, uma preparação oriental, tá? Aí você tem uma quantidade de B12 e você tem espirulina, né? Que é fonte de B12,
Geralmente quem é vegano faz utilização de algas, porque quem é aquele vegano estrito, né? Aquele cara que só consome mesmo produtos vegetais, fontes. Aí você tem várias, né? Principalmente a parte de mariscos, né? Você tem aí ostras, fígado, bife de fígado cozido, ostras cruas, coração cozido, arenque. Todos esses em 100 gramas, você tem uma quantidade aqui de B12 em microgramas, tá? Suplementação. Então, você vai suplementar o paciente, você fez os exames bioquímicos, viu que B12 está reduzida, e ali você tem uma dose de cobalamina, coloca cobalamina, 15 a 100 microgramas, não é miligramas, tá? Microgramas, é um mizinho aqui. Então, você pode botar mcg, tá? Sempre, como eu coloquei aqui, ó, sempre associado às demais vitaminas e minerais. A gente precisa da sinergia desses micronutrientes para poder fazer com que essa ação ela aconteça. Cianocobalamina, que é a forma sintética, né? Metilcobalamina, que é a forma ativa, adenosilcobalamina, que é a forma ativa, e a hidroxicobalamina. Isso são fórmulas que você pode prescrever 2 vezes ao dia, 25 microgramas. E na deficiência, né, você pode trabalhar de 400 a 1.000 microgramas por dia, na deficiência total, até, obviamente, o paciente recuperar. Como é que a gente sabe que ele recuperou? Fazendo, novamente, repetindo o exame bioquímico, não tenha dúvida. Dose diária recomendada, né? A gente tem aqui para homens de 9 a 13 anos, acima de 14 anos, e para as mulheres de 9 a 13 anos, acima de 14 anos, as grávidas, né? E na lactação, geralmente aumenta essa demanda de vitamina B12. E você tem a avaliação do estado nutricional do indivíduo relativo à vitamina B12. Então, você vai pedir, né, a parte sanguínea, né, exames bioquímicos, acima de 300 picogramas por mililitro, há uma deficiência, né, de cobalamina improvável. 200 a 300, valor limítrofe para deficiência em cobalamina possível, né? Menor que 200, deficiência em cobalamina. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nós teremos as outras aulas para complementar essa ideia sobre o metabolismo de um carbono, que é B6 e B9, e vocês podem complementar isso estudando no nosso canal de forma vitalícia. Se você gostou, você pode compartilhar esse conteúdo com um colega. Até a próxima aula.